Olá! Olá, viajantes, boa noite! A gente vai conversar aqui sobre os vinhos portugueses. Na verdade, para mim, é uma conversa para você que é especialista, né? Para mim é um prazer. Eu sou formada como sommelier pelo Senac em 2014. 2013, eu tirei algumas certificações em vinho de Bordeaux. Eu tenho o W7. W7 é uma certificação inglesa que eu fiz no Brasil, tá? Então, ó, que esse DOC aí que realmente... DOC. Olha aí na sua garrafa, se não tiver na frente, vai estar atrás. Uhum. No Brasil, nós temos a DOC também, que é uma denominação de origem controlada, que é do Vale dos Vinhedos. E no mundo, as pessoas encontraram formas, né, os sommeliers, enfim, encontraram formas de colocar mais ou menos numa legislação, numa regulamentação, como que é feito os vinhos daquela região. Porque o que acontecia é que cada um fazia uma coisa e botava o nome de vinho. É que nem cerveja, cada um fazia uma coisa até sair lá a lei da Bavária, lá onde falava quais eram os itens que você poderia colocar numa coisa para chamar de cerveja. A mesma coisa teve que ser feita com vinho. Porque você usava uva de fora para fazer vinho do seu país. Você usava uma quantidade de uva. Aliás, existem dois tipos de uva, vitis vinífera e vitis lambrusca. A lambrusca a gente come, a vinífera a gente toma. Então tinha gente que colocava a que come, fazia aquelas invenções maravilhosas. Num ponto que quando você abria uma garrafa, você não sabia o que você estava consumindo. Aquilo era desagradável, era ruim. Você abria e falava assim, putz, isso daqui não desce com nada. Então a maioria dos países tem esse tipo de denominação, que é uma regulamentação de quantos quilos de uva você vai ter por litro, quais são as uvas que você pode usar naquela assemblagem, né? Quando você junta várias uvas numa mesma garrafa, chama assemblagem, ou porte. Quantas você pode usar, quais você pode usar. A DOC de Portugal, ela tem uma regulamentação de uvas autóctones, então tem que ser uvas daquela região, em pelo menos 85%, se eu não me engano, depende da DOC. Então nós temos regiões de vinhos em Portugal e dentro dessas regiões nós temos as denominações de origem controlada. Para você participar disso daí, né, para você ser uma DOC, você tem que passar por pelo menos 5 anos como uma IGP ou IGPR. Tem uma indicação assim que é uma indicação de procedência. Então você primeiro entra lá atrás, faz 5 anos dessa indicação, vai ser avaliado se você tem condições e se você mantém a qualidade, e depois de 5 anos você pode ser considerado uma DOC. DOC mais emblemáticas e mais famosas de Portugal é a do Douro, né? Que é a do Douro. Nós temos os vinhos Douro vinho do Porto, também o vinho do Douro. E depois a gente explica melhor por que é isso daí. Então você tem a do Douro, você tem os vinhos verdes, que é o vinho da costa, do norte, onde você vai ter vinhos brancos e vinhos rosés. O que foi? O que você fez? Daqui. Tá aqui? Não, o vinho verde é justamente daqui onde eu tô, né? E sim, você tá em Guimarães. Eu tenho aqui. Emblemático, né? Esse daqui é um vinho verde. Eu comprei só para fazer essa merchan. É um vinho verde chamado Casal Mendes. Ele vende no Brasil. Casal Mendes, Casal Garcia, qual mais? Tem um dos vinhos, se eu não me engano, que são daquela... não, acho que é daquela região. Mas enfim, são vinhos verdes. Vinho verde não é por causa da cor. Existe um misto aí pelo nome daquela região, que porque é uma região que tem uma mata muito densa, então ela é realmente uma região verde. E também porque as uvas daquela região são colhidas um pouco antes, para justamente não serem muito doces. Ela é verde, ela não é madura, né? Ela não pode estar muito madura, porque uma característica do vinho verde é a acidez. Quanto mais açúcar, menos ácido. Então, se você transformar toda aquela acidez da uva verdinha numa outra coisa, você perde a característica do vinho verde, que é a acidez. Então, não tinha nada a ver. Então, você tem vinho verde, você tem o Douro e o Dão. O Dão fica um pouco mais abaixo do Douro, daquela região do Douro, do vinho do Porto. E mais ao sul,
aqui na Holanda não chega, em Portugal não chega, vinhos do Algarve, que são vinhos onde tem areia, eles plantam praticamente ali no pezinho do mar, então também tem outras características. E o vinho alentejano, que hoje em dia é um dos vinhos mais exportados de Portugal, porque ganhou a preferência realmente. Então, primeiro lugar, se eu não me engano, em exportação é o vinho do Porto, segundo é o Douro, terceiro é o Dão, quarto é o vinho do Alentejo. Mentira, faltou o vinho verde. O vinho verde está lá em cima. Inclusive, o vinho verde é o vinho mais consumido no Brasil, de Portugal. Não é o vinho do Porto. E português não gosta tanto de vinho do Porto. É verdade. Não sei por quê. Só um detalhe. Você chega aqui em Portugal, vai comer num restaurante, né? No almoço, eles perguntam o que você quer comer, depois eles perguntam o que você vai beber. Aí, por exemplo, você fala, não, eu quero vinho. Aí o garçom chega e pergunta, né? Você quer verde ou maduro? Uhum. Aí dentro do verde ou maduro, tem também o tinto ou branco. Entende? Porque às vezes é uma pergunta que o pessoal chega e vinho verde? Eu já não ia saber. Né? Então tem vinho tinto, branco, verde. Não, a uva ou ela é verde ou ela é madura, né? Uhum. E dentro deles tem o tinto e o branco, não é? Não é maravilhoso? Eles têm um respeito e um carinho por um vinho que só existe aí. O vinho verde só existe aí. Então, tem essa riqueza. Vinho do Porto, ele é um vinho diferente, ele é fortificado, etc. Mas ele tem paixão em muitos países. A Inglaterra, por muito tempo, foi o maior importador, eu acho que ainda é, o maior importador de vinho do Porto de Portugal. Por quê? Se você for pensar, o vinho do Porto é o primeiro vinho do mundo que teve uma denominação de origem controlada, lá em 1700 e alguma coisa, 1750. Então, desde muito antes, o vinho já está sendo produzido naquela região. Que é uma região... teve alguém que perguntou assim, qual as regiões mais bonitas para poder viajar em Portugal? A região do Douro, ela é parte do acervo da Unesco. Ela é tombada pelo patrimônio histórico, né, natural da Unesco. Então, é uma região lindíssima, que você vai de barco realmente, passeando por ali, e tem as encostas. Nossa, ainda não fiz esse passeio, mas ainda tenho que fazer, viu? Com certeza, é lindo. É lindo. E você mora aí super perto. Se você vê, até a gente falou sobre isso já, se você vê a encosta, né, quem está no Porto, né, a cidade do Porto, a cidade do Porto em si, ela não vai ter nada relacionado a vinho do Porto. A região do Porto, acho que há mais de 60 anos, Vila Nova de Gaia e Porto eram da mesma região. Então, por isso que se chamava vinho do Porto. O rio ele era usado para fazer o escoamento da produção, ele desemboca no Atlântico. Então, você plantava, colhia tudo, as uvinhas e tal, e levava toda a produção das uvas do vinho do Porto até Vila Nova de Gaia, e era lá que ela ficava, e ainda fica, para poder fazer o descanso nas barricas de carvalho. Então, se você for a Portugal, a Lisboa, etc., subam até o Porto, atravessem essa ponte maravilhosa que tem lá, que é a ponte que liga o Porto, a cidade do Porto com Vila Nova de Gaia, e apenas ande. Se você andar coisa assim de 1 quilômetro na encosta do Rio Douro, você vai ver umas 20 casas de envelhecimento de vinho do Porto. As maiores, a Sandman, a Grahams. O detalhe é que é só nome em inglês, né? Então, é tudo nome em inglês. Por quê? Taylors. E no século XVII, no século XVI, a Inglaterra, ela consumia vinhos franceses. Só que a Inglaterra e França eram países muito legais, assim, que viviam em guerra. Então, a França parou de fornecer vinho para a Inglaterra. Então, a Inglaterra teve que se virar. Então, eles compraram muitas das encostas do Vale do Douro para poder produzir vinho para eles consumirem. Então, eles compraram vinhos que fabricavam vinhos que interessavam para eles. E é por isso que eles têm até hoje todos aqueles nomes ingleses, porque são vinícolas inglesas. Né? Agora já mudou muita coisa de mão, mas a produtora do vinho que eu estou tomando, que é a Sminton lá, ela ainda é gerenciada e ela tem 5, 6 caves de vinho do Porto, que é de uma família inglesa.
Então tem tudo nome em inglês. Mas ficam lá. Então, regiões que você deve ir a Portugal se você quer tomar vinho. Val Douro, aproveita Caipudão, que é ali embaixo. Se quiser ir até a região do norte, né, dos vinhos verdes, tem muita coisa lá. Tem que ir lá, né? É do lado de Porto. Se você escorregar em Porto, você cai na terra uma horinha de trem. Uma horinha. Portugal é maravilhoso porque é tudo muito próximo. Não tinha um hábito de fazer espumantes em Portugal. Hoje em dia, na região de Óbidos, já é feito espumante. E são bons espumantes que têm uma acidez, que têm uvas interessantes para você tomar também. Então, assim, Portugal é um prato cheio para quem quer tomar vinho, né? Para quem quer tomar vinho, vou aproveitar o meu próprio gancho, e para quem quer comer. Porque o lugar para ter comida gostosa. Eu, por acaso, eu até fiz aqui uma mesa aqui, um pratinho aqui de frio. Ó. Fala sério. Então, isso daí ajuda pra caramba nas harmonizações. A maioria das harmonizações, as harmonizações mais fáceis de se fazer são vinhos regionais com a comida regional. Então, vinho do Porto, que é um vinho fortificado, ele vai muito bem com doces. Portugal faz muito doce conventual, doce de gemas. Então, você tem os pastéis de Belém, os pastéis de nata, você tem os travesseiros, que é o recheio dele é feito de gema de ovo. Você tem... Ovos moles de aveiro. Esse eu não conheço. Ovos moles de aveiro? Não conheço aí, ó. Com açúcar, mas é excelente, viu? Então, mas são vinhos que são doces que combinam perfeitamente com o vinho do Porto. Você tem o queijo da Serra da Canastra, eu falando de Minas, né? Da Serra da Estrela, que também super combina com o vinho do Porto de aperitivo. No final do jantar, você pega o queijo, pega o vinho do Porto. Então, essas harmonizações, o porco da bairrada, o leitão da bairrada, que é não pode falar palavrão, um baita de um prato. Se você tomar ele sem ser com o vinho da bairrada, você tá errado. Você tem que tomar com o vinho que é do lugar. Então, harmonizações em Portugal são as mais fáceis de se fazer, porque toda região produz vinho. E produz vinho bom. Então vai para a região. Então, só como tu havia dito, né? O vinho do Porto, na verdade, não é algo para eu estar almoçando ou jantando tomando o vinho do Porto, né? Ele não seria mais para um aperitivo, ou seja, com a sobremesa, ou então com queijozinho e tal. Isso. Você pode tomar ele antes, quando você estiver cozinhando ali, você toma ele para abrir o apetite, né? Ele tem... o biotônico Fontoura tinha muito gosto de vinho do Porto, se você lembrar aí, né? Para quem já... Você não lembra porque não é da sua geração, mas pessoal que é da minha geração, vinho do Porto, não lembra um pouquinho o gosto do vinho do biotônico Fontoura? Vou criar hashtag, alguma coisa disso daí. É isso, então ele pode abrir o seu apetite, mas o fechamento da refeição com um doce, ele é perfeito. E isso também funciona para o moscatel de Setúbal. Os outros, vinho verde, que é bem ácido, ele vai se dar super bem com salada, ele vai conversar muito bem com comida gordurosa. Comida gordurosa com um vinho que ele é um pouco mais ácido combina, então você vai fazer uma fritura, você vai fazer o carapaucho lá, frito, manda um vinho verde. Fritura dá super bem porque ele limpa o paladar, ele tira as moléculas de gordura da boca. Então, e o Douro e o Dão, que são os meus vinhos favoritos, mas eu não tomei tanto alentejano ainda. Talvez eu tenha que fazer um estágio aí em Portugal. Eles são vinhos mais tânicos. Ele vai ter um tanino mais presente, ele vai ter uma estrutura, um corpo, uma robustez, ele vai ter características muito diferentes dos outros vinhos de Portugal. Então ele pede uma carne, ele pede um molho mais forte, ele pode ser harmonizado com bacalhau. O bacalhau, em Portugal, ele é consumido de várias maneiras. Então, se ele for feito bacalhau com natas, vai para o vinho verde. Vai para o vinho mais ácido, que ele vai dar super certo. Se for aquele bacalhau... Tá muito portuguesa, né? Tu sabe muito. Eu sei tudo, é viagem, filho. Falar de viagem pra mim, eu falo assim, vamos falar sobre vinho e viagem? Eu falo, vamos, senta aí, vamos conversar. Então tá, ó, regiões, DOC, terroir, até agora, tranquilo e suave, né? O vinho do Porto, que eu acho que o vinho do Porto ele é um vinho, como só existe em Portugal, ele tem pauta até não poder mais. Vinhos do Porto são diferentes entre si. Eu até tenho um vinho do Porto aqui que já está aberto.
Esse aqui eu mandei para você dos nomes engraçados. Eu acho ele bem engraçadinho, o Cockburns. Também é um nome inglês. É um vinho do Porto Rubi. Se você olhar a grande maioria dos vinhos vendidos no Porto, né, fora que são exportados, eles são ou Rubi ou Tawny. Isso daqui indica quanto tempo ele passou na barrica de carvalho. O barril de carvalho, ele serve, de um grosso modo, de uma forma muito geral, para transformar aquele tanino que a gente sente amargo na boca, sente amarrando, para transformar ele numa coisa suave e gostosa, que a gente não trava o paladar da gente. Essa que é a função principal. Mas ele também adiciona características secundárias. Ele vai dar um pouco mais de um aroma amadeirado, ele vai diferenciar a cor do vinho. Então, se você pegar um Rubi, ele passa por menos tempo ou ele não passa pelo barril de carvalho. Então, ele vai ser um pouco mais jovem, ele vai ter uma característica mais frutada, ele vai ser mais claro. Se você olhar, assim, fazer uma análise visual nele, ele vai ser muito mais clarinho. Diferente do Tawny, que ele vai ter os halos dele, aquela voltinha que dá na tacinha aqui, ele vai ser acastanhado, porque ele já passou mais tempo na barrica de cavalo. Só que para quem acha que só existem esses dois, existem mais uns 6, 7 tipos de vinho do Porto. Mas já? Peraí, cara. Tudo bem da ciência, hein? O vinho do Porto, existem vários tipos. Você tem um vinho do Porto que é o vintage. Então, ele vai ter, provavelmente, vinhos da mesma safra, vai ter uvas da mesma safra. Você tem o late bottle, que ele vai pegar de safras diferentes para juntar tudo no mesmo. Você vai ter vinho branco, do Porto branco. Você vai ter vinho rubi. Você vai ter... o vinho do Porto em Portugal é, assim, incrível. Vale a pena você ir. Vai a Vila Nova de Gaia. Os restaurantes à beira do rio, eles todos têm degustação. Você pode fazer uma sequência da degustação dos vinhos do Porto. E cada um deles, eles vão te falar, isso aqui você come com tal coisa. Puxe conversa. Português adora falar sobre vinho. E todos eles têm uma vinícola favorita e que a gente nunca ouviu falar. Porque não chega aqui para os outros países. O que chega pra gente? Chega vinho verde, chega Alentejo, chega Douro, chega Dão. Mais do que isso, dificilmente chega nos outros países. E é uma pena, porque as uvas portuguesas são muito características desse terroir rico, onde você tem uma Touriga Nacional, você tem uma Baga, você tem Castelão, você tem Aragonês, tinta barroca, tinta roriz, você tem 700 tipos de... Aliás, Portugal é o país que tem maior variedade de uvas, então você tem uma riqueza muito grande. Vale a pena fazer a viagem para lá. Você que está aí, você tem o dever e a obrigação de ser embaixador do vinho português. Pessoal, né? E é isso, gente. Tem muito mais assunto. Sobre a rolha, né? Ou seja, aquela artificial e tal, quando não tem, é de plástico. O que eu devo comprar? Por exemplo, eu tenho um vinho aqui, eu tô na dúvida, eu olho para a rolha dele, ele é de plástico, o outro não é de cortiça, o que é melhor? Qual é a diferença da rolha? Eu até tenho o outro vinho que eu tenho aqui, ele é um vinho que é screw cap, que é esse plástico que a gente só abre. Esse vinho aqui é um vinho jovem, provavelmente eu não vou guardar ele. Ele não tem características que vão evoluir na garrafa ao longo do tempo, então eu não preciso deixar ele descansando, dormindo e liberando as características dele. Ele não é trabalhado, ele não tem carvalho, ele não tem nada. Isso não quer dizer que ele é ruim, isso quer dizer que são as características dele. Vinhos jovens dificilmente tem rolha. E o que eu quero dizer com um vinho jovem? É aquele vinho que foi colhido e já vai ser tomado. E você tem vários países. A África do Sul e a Austrália são campeões de screw cap. Dificilmente você vai ver um desses vinhos desses países com a rolha. Rolha aumenta demais o custo da garrafa. Então, rolhas boas como essas, que são mais porosas, elas são um material de cortiça poroso. Nem tanto, então, né? Não, essa daí é porosa, não é? Eu não consigo enxergar, mas me parece que ela é uma rolha normal. Ó. Se essa daí for de plástico e ela tiver em volta de plástico e ela tiver... Não, plástico não é. Se ela for plástica, não quer dizer que ela é ruim. Quer dizer também que ela não foi feita para fazer essa troca de oxigênio, não foi feita para respirar a garrafa ao longo do tempo. Só quer dizer que a proposta do vinho não é ser um vinho de guarda e ser um vinho que evolua. Diferente de um vinho
mega trabalhado, onde o cara foi lá, produziu, sei lá por quanto tempo. Tem muitos vinhos, por exemplo, o próprio Barca Velha que eu falei, eles iam vender em 2020 o que foi produzido em 2011. O cara tá com esse vinho guardado há anos, só maturando e trabalhando as características dele, e ele não conseguiu vender. Então, para a vinícola dele, isso é uma perda de grana absurda. Aí ele faz tudo isso daí com o vinho dele e bota uma rolha safada? Não tem como, ele tem que colocar uma rolha boa, uma rolha então, o que quer dizer? Se for de plástico, o vinho não evolui, então ele vai ser o mesmo hoje e daqui a um ano. Dificilmente. Ele vai ser um vinho para você tomar no máximo aí em 2, 3 anos. Ele não vai ser um vinho que vai sair daquilo dali. Entendi. Vinho que já tem uma rolha mais parruda, quer dizer que ele ainda está sendo trabalhado naquilo dali. A guarda dele tem uma característica, uma justificativa. Ele vai continuar trabalhando o tanino, ele vai continuar trabalhando os aromas. O vinho estraga? O vinho não estraga, né? Não é feito para estragar. Ele não é para estragar. O que pode acontecer? Ele pode perder as características de vinho, né? Ele pode se transformar como se fosse, falam que é um vinagre. Mas não é um vinagre, ele não vai desenvolver mais acidez, é que ele não vai estar gostoso como ele está hoje. Eu fui uma vez numa vinícola... Isso você fala já aberto? Não, fechado. Certo, aberto. Fechado. 3 dias na geladeira, com a própria rolha. Se você tiver a bombinha, o Vacovan, uma semana e alguma coisa, não mais do que isso. Exceto o vinho do Porto. Eu vou mostrar o porquê. O vinho do Porto, ninguém toma uma garrafa de vinho do Porto, porque ele é enjoativo. Então, a tampa do vinho do Porto é assim, ó. E ela já é pensada... Não tem como. Isso aqui vai para o hospital. Ele já é pensado para, ó, terminou, fechou, geladeira, máximo 3 meses. Depois de 3 meses, o vinho do Porto também já não tá legal. Então, cada rolha tem a sua função e não quer dizer que porque tem uma rolha X ou uma rolha Y, ele é diferente. Mas, quando você for escolher um vinho, se não tiver rolha, se for esse screw cap, dificilmente ele vai ser um vinho que vai ter muito tanino, que vai ter um amadeirado, que vai ter um amanteigado, porque ele não passou pela barrica de cavalo e, enfim, ele vai ter uma característica diferente. Tá tomando, né? Peraí. Como eu disse, alguma pergunta? Daquelas perguntas eu falei que o pessoal Teve alguma eu falei coisa... pro pessoal que você era profissional e não era mentira, tá vendo, né? Não, gente, eu tô formada nisso. Tem muita gente que me pergunta como que eu faço para escolher um vinho. Eu acho que é a pergunta que eu mais recebo. Como que eu faço para escolher um vinho? Fica muito mais fácil você escolher o vinho quando você já sabe o que você gosta. Se você gosta de vinho mais ácido, vai atrás dos vinhos brancos, dos vinhos rosés. Se você gosta mais tânico, vai atrás do tinto. A gente só vai saber o que a gente gosta se a gente explorar. Se você comprar sempre o mesmo vinho, você não vai descobrir coisas diferentes e aromas diferentes e gostos diferentes. Então, a minha dica quando você quer descobrir ou quer escolher um bom vinho tome outros. Tome de vinhos diferentes. Só tomando e experimentando vários diferentes que você vai saber o que você quer tomar. Só um detalhe. Tem um aplicativo que eu costumo utilizar muito, que é o Vivino. O Vivino. Utiliza, que eu vejo muito. Eu não olho nem pelo preço, eu olho pela classificação do vinho, sabe? Porque o preço engana muito. Sim, isso aí é verdade. O preço engana muito e também tem vinho para todos os bolsos e todos os gostos, e nem por causa disso um é ruim, por causa do outro é bom. Eu acho válido o Vivino para você fazer uma memória daquilo que você já tomou. Para você lembrar os vinhos que você já tomou, se você não gostou, se você não gostou. Você vai salva, né? Agora, para olhar a classificação que outras pessoas deram para o vinho, eu não sei se eu concordo, porque gosto é um negócio muito pessoal. Né? Eu particularmente não gosto muito de vinho ácido, então eu fujo um pouco dos vinhos verdes. Mas eu tenho certeza que se eu for na região do vinho verde e tomar um vinho verde, vai ser o vinho verde da minha vida. E é isso. O vinho é isso. O vinho você lembra do momento que você tomou e das pessoas que estavam com você. Você não vai lembrar se o vinho tinha um gosto A ou um gosto B ou um gosto nem nada disso. Então, ó, o meu vinho aqui, ó, vou guardar a rolhazinha dele, que vai ser o vinho da minha live com o Irã. E ele vai ser para sempre o meu vinho com o Irã. Olha que legal. Com certeza. E é isso que é o vinho, gente. O resto não faz diferença. O que faz diferença é o que a gente carrega e a nossa relação com as coisas que a gente consome, que a gente tem, que a gente Olha, vou dizer. Primeiro, eu queria agradecer a ti, né, por ter aceitado esse convite dessa live.
Eu acho que foi muito especial, muito bom. Você sabe muito de vinho mesmo, entendeu? A gente até bateu um papo antes de fazer a live e eu fiquei... Meu irmão, ela sabe muito mesmo, né? Não era mentira dela, não. Bora estudar, Ira, bora estudar. Então, eu espero que as pessoas que assistiram tenham curtido. E eu gostei demais. E obrigada pelo convite. Você me tirou da minha zona de conforto e foi muito gostoso. Obrigada.